Olá, vamos dar início a mais um programa Conversas que Acolhem a Mente com Cidinha Pascoaloto. Estamos aqui na Top TV, Dracena e ao vivo. Esse programa é um espaço onde fazemos trocas de informações e hoje eu vou falar sobre um tema muito delicado, mas extremamente necessário. Vou falar com o tema Além da birra, quando o comportamento esconde a dor. É certo falar em suicídio infantil? Sim, e sem tabu, porque ele existe. E quando falamos sobre o suicídio infantil, ajudamos a combater o suicídio. Quando uma criança pensa em morrer, será que ela está falando realmente em suicídio? Essa é uma pergunta muito importante. Em alguns casos, o que parece ser uma tentativa de suicídio pode ser um comportamento de risco, sem intenção clara de morrer, mas isso não diminui a gravidade. Na infância, o entendimento sobre a morte ainda não está pronta. Ela ainda está em construção. Diferente dos adultos, a criança nem sempre compreende que depois da morte ela não pode voltar mais para junto dos entes queridos. Em muitos casos, não se trata de um desejo consciente de morrer, como acontece com os adultos, mas sim de uma tentativa de fugir de uma dor emocional intensa. Muitas vezes a criança não quer necessariamente morrer, ela quer apenas que a dor pare. Diversos fatores podem estar envolvidos para uma criança agir dessa forma e geralmente não é apenas um motivo, e eu vou falar sobre isso logo mais. Por trás de comportamentos que muitas vezes são vistos como birra, manha ou dificuldade, pode existir algo muito mais profundo, diferente dos adultos, sempre falando isso, essa comparação é importante. A criança ainda está construindo seu entendimento sobre a vida e sobre a morte, ela não compreende totalmente as consequências dos seus atos. E esse comportamento pode estar ligado a vários fatores conflituosos que acontecem no meio em que ela vive. E pode ser sofrimento emocional, que a criança não consegue expressar o que sente. Pode ser tristeza profunda, rejeição, medo ou solidão que se acumulam de forma silenciosa. O que pode gerar insegurança emocional e ansiedade na criança? O que será que gera essa insegurança emocional e essa ansiedade? Os conflitos familiares pode ser um fator. Separação dos pais, brigas constantes, sensação de abandono. A sensação de abandono ela está muito ligada à negligência, que é a falta de cuidados básicos com a criança, começando desde o afeto até a alimentação e tudo que envolve o bem-estar. Mudanças repentinas na dinâmica familiar, que eu já falei, a separação dos pais, ou a morte de uma pessoa querida, a morte do pai ou a morte da mãe. Isso tudo pode gerar insegurança emocional e ansiedade na criança. Tem um fator que deve ser observado, que é o escolar. As mudanças escolares também na escola, de classe, da mudança de classe ou de escola ou de cidade, também pode gerar insegurança emocional. Às vezes a mudança, vou dar um exemplo, mudar uma criança de uma classe por necessidade até às vezes, rompe um vínculo que ela já está tendo ali dentro dessa classe, com coleguinhas, professores, então aquele ambiente, né, que ela já conhece, isso pode ajudar a gerar insegurança emocional. Quando a criança apresenta medo, mudança de humor, crises de agressividade ou irritação para não ir à escola, olha, esse comportamento deve ser investigado.
pelos responsáveis da criança, juntamente com os coordenadores da instituição em que a criança estuda. Diferente dos adultos, crianças agem mais por impulso. Um momento de angústia intensa pode levar a um comportamento de agressividade. Quando a criança chega a um ponto de colocar sua própria vida em risco, isso revela uma dor que ultrapassou sua capacidade de lidar sozinha. Nesse caso, é indicado acompanhamento de um psicólogo, tanto para a criança como também para a sua família. A criança fala com o corpo aquilo que ainda não consegue dizer com palavras. Mudanças bruscas de comportamento não devem ser ignoradas. A dor emocional infantil é real, mesmo quando silenciosa. Cuidar da criança também é cuidar do ambiente em que ela vive. A infância é um tempo que deveria ser leve, de descobertas, de brincar, de aprender a curiosidade do mundo. Mas nem sempre é assim. Hoje falamos sobre algo difícil, mas necessário. Quando uma criança chega ao ponto de colocar sua própria vida em risco, isso nunca deve ser visto como exagero ou coisa de criança. Isso é um sinal, é um pedido de ajuda, ou quem sabe, um grito silencioso que precisa ser ouvido com atenção, responsabilidade e muito amor. Uma criança deveria carregar sozinha, nenhuma criança deveria carregar sozinha uma dor que ainda ela não sabe explicar. Por isso, pais responsáveis, educadores, estejam atentos, observem, escutem, acolham e, quando necessário, procure ajuda profissional. Cuidar da saúde mental na infância é proteger o futuro, porque uma criança que é acolhida hoje se torna um adulto mais forte amanhã. Chegamos ao final de mais um programa Conversas que Acolhem a Mente. O nosso programa vai se encerrando por aqui. Se você gostou, curte, comente e compartilhe. Para quem ainda não me conhece, eu sou Cidinha Pascoaloto, psicóloga clínica e atuo aqui na cidade de Dracena. Meu objetivo aqui na TV é trazer reflexões e orientações práticas sobre temas que tocam a nossa saúde mental. Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo programa.